Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Eu estarei, neste momento, trazendo a escola dominical. De domingo passado, não deu para a gente estar fazendo por causa dos compromissos ministeriais, mas estaremos hoje, dia 8, nessa terça-feira, trazendo essa lição 1 da escola dominical do dia 6 de abril de 2025. E a lição 1 do segundo trimestre, ela tem um tema como se diz, o verbo que se tornou em carne. Amém? O texto áureo ele vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim: o verbo de Deus se inseriu-se na história assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Amém? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, de 1 a 14. No princípio era o verbo se fez carne. Deixa eu voltar aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. A estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glórias a Deus. E aos que creram no seu nome, nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Introdução. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho é o apóstolo João. Redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, no mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na fé, na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Evangelho de João. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho, que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João 21, 20 e 24, e também escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos de 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína
sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, a expressão verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quadro, aleluia, nestes 4 evangelhos. Perdão. O propósito do evangelho de João. O evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. João 21, aleluia, João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho, João 1, de 1 a 14. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer a parte da história, João 1:1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. 3. A natureza de Jesus, apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João, capítulo 8, 39, 40, 9 e 11. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João também, a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Auxílio bibliológico. Milagres que confirmam a divindade de Jesus. João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, ou sinais e prodígios, como o escritor o chama, para revelar a natureza humana e divina e a missão vivificante dele. Esses sinais são a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um homem coxo no tanque de Betesda, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns peixes, a caminhada de Jesus sobre as águas, a restauração da vista de um homem cego, a ressurreição de Lázaro, uma surpreendente pesca presente do Cristo ressurreto para os discípulos. O sinal mais importante do poder da deidade de Jesus é a ressurreição. E João, como testemunha ocular do túmulo vazio, forneceu um relato palpitante e surpreendente e registrou várias ocasiões em que Jesus se manifestou após a sua ressurreição. João, o devoto seguidor de Cristo, pintou um fiel retrato do poderoso Senhor, o eterno Filho de Deus. Ao ler a história nesse evangelho, comprometa-se a crer em Jesus Cristo e segui-lo. Amém? Glórias a Deus. Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João dirigiu a introdução do primeiro capítulo do Evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha referência a Gênesis. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia como Deus e estava com Deus e é Deus. João 1:1.
Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve que o Verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor quem é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 8. Assim conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, no princípio era o Verbo. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, isso significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito, aleluia, mais apropriado para o Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Amém? Auxílio bibliológico. O verbo. O que João quis dizer com o verbo, o termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus conforme gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. Salmo 33, verso 6. A palavra, a mensagem de Deus para seu povo por intermédio dos profetas, Oséias 4:1, e a lei de Deus, seu perdão de santidade, Salmo 119:11. Enquanto na filosofia grega, logos significa o primeiro da razão que governa o mundo. O pensamento na cultura hebraica é outro, de forma a referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como o Verbo é feita por João e indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. 1:14, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste para os leitores. Jesus, aleluia, oh Deus de Israel, para os leitores judeus, afirma que Jesus é a encarnação, aleluia, de Deus. É blasfêmia para os leitores gregos dizer que o Verbo se fez carne. Era inconcebível para João o novo entendimento sobre o Verbo. Eram as boas novas de Jesus Cristo. Amém? A encarnação do Verbo. A manifestação do verbo à luz do mundo. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João capítulo 1, 2 e 3. A seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas. João capítulo 1, 4 e 5. As trevas simbolizam
a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre João, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. O privilégio de nós, aleluia, de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus aleluia, pela fé no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 1, 12 e 13. Tenho, aleluia, tanto os judeus conforme os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios se foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. João capítulo 1, versículo 3, 1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". Aleluia. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo na tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda, aleluia, numa tenda da montanha, ou melhor dizendo, numa tenda montada pelo seu próprio povo. Agora, de acordo com a palavra do evangelista, ele reside entre nós, apresentando-nos a manifestação plena da presença divina no mundo. Conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, de mostrar a relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação, glórias a Deus, sensível de Deus, a sua intervenção na história, tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena, aquele que cresce assim, através da fé em Jesus Cristo. Somos denominados, feitos filhos de Deus. Revisando o conteúdo. Qual é a doutrina do Evangelho de João? De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. De que forma o apóstolo João retrata Jesus no seu Evangelho? O apóstolo, aleluia, glórias a Deus, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da sua história. João capítulo 1, 1. Lição 3.
Conforme a lição, qual é a maneira mais apropriada de interpretar a palavra logos? O conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão de divindade e revelação de Deus. 4. De que modo o apóstolo João destaca Jesus como, aleluia, Deus de Israel, maravilhoso Deus que tudo pode. De que modo o apóstolo João destaca Jesus, aleluia, Jesus Cristo. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que significado carrega a expressão o verbo se fez carne? A frase o verbo se fez carne sugere a humanização de Jesus que preparou, ou melhor dizendo, a humanização de Jesus que passou a viver entre nós, ou seja, Deus entrou na nossa história. Amém? Glórias a Deus, maravilhoso Senhor que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de estar orando nesse momento para o término desse trabalho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, lendo e aprendendo mais do Senhor. Então nos ajuda, nos fortaleça e faça com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Seja o Senhor uma bênção para conosco, em nome de Jesus. Amém? Brenner, o meu filho ele vai desligar o monitor aqui. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Missionária Diva, por favor, glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.